Gente, bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Muito bom dia para você que está aí conosco nesta manhã, né? Minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs, recebendo o nosso abraço e o desejo de muita paz e muita alegria. O presidente do Superior Tribunal Eleitoral, STJ, né? Superior Tribunal Eleitoral, STE, né? STE. O ministro Alexandre Moraes, ele marcou agora para esse mês o julgamento de uma ação do PDT contra, na época, o presidente, hoje ex-presidente Jair Bolsonaro. E o ex-presidente Bolsonaro pode sofrer um processo, já é um processo, né, e vai ser o julgamento desse processo, que ele pode ficar inelegível por 8 anos, sem poder disputar eleição. O processo é aquela vez que ele reuniu com embaixadores no Palácio da Alvorada e denunciou que o processo eleitoral do Brasil era um processo que não era auditável, ou seja, você não podia fazer uma auditoria no seu resultado, né? Nós falamos muito aqui a respeito disso, né? Nesse processo, até o Requião, que era senador naquela época, também apresentou um projeto para que houvesse uma maneira mais clara de fazer para as urnas serem auditáveis, né? Só que o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, ele não tinha, vamos dizer assim, uma educação política para tratar de certos assuntos, né? E ele irritou a justiça de uma maneira geral, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal Eleitoral e a justiça de um modo geral, ele irritou muito, né? E então há uma mágoa desse pessoal da justiça com ele, porque então ele pode até perder o mandato por causa disso mesmo, né? Porque se você for pensar, ele foi contra o resultado das eleições, nós tivemos aí o 8 de janeiro, essas coisas todas que vão se juntando e depois, né? Eu tenho muita preocupação com o Brasil de hoje, porque o Brasil, nós estamos entrando numa fase de vingança, né? De ódio ainda, né? Então eu gostaria muito que o presidente Lula estivesse mais aberto ao diálogo, né? Outro dia ele falou assim, eu estou sendo obrigado a conversar com quem não votou em mim. Ora, quando você se elege presidente da República, se elege governador, se elege prefeito, você deixa de ser de um partido para ser de todos os partidos. Você deixa de ser de uma facção da população que votou em você para ser de todos. É o presidente de todos os brasileiros. Então não tem esse negócio de, porque eu não vou conversar com quem não votou em mim. Bobagem, né? Eu sempre gosto de buscar na história os presidentes que conversaram com a oposição, os presidentes que conversaram com todo o Brasil. E eu sempre cito o Juscelino Kubitschek de Oliveira, que foi um presidente que governou sem ódio, sem ressentimentos, né? Perdoando, anistiando e etc. E fez um grande governo, né? Foi a época que o Brasil cresceu mais, né? Foi a época do governo JK, que verdadeiramente foi 50 anos em 5, né? Então, hoje nós estamos... Então, o que nós esperamos de um presidente da República hoje? Que ele governe para todos os brasileiros e converse com todo mundo. A eleição já passou. Já tem 6 meses, tem mais de 6 meses que ele foi eleito. Então, ele foi eleito em outubro, não é verdade? Então, são 8 meses que passaram as eleições. Então, está na hora de retomar o caminho do diálogo, da conversa, da boa prosa com todo mundo. Acaba com esse negócio de ódio, de vingança, não é verdade? Porque isso é muito importante para o Brasil. Pois é, agora nós vamos, naturalmente, entrar numa fase, né? O presidente está tentando conversar com a Câmara, tentando conversar com o Congresso, né? E isso é muito importante, né? Essa conversa é muito importante, né? Olha aqui, durante a transição do outono para o inverno, é comum mudanças bruscas na temperatura e tempo instável. E é preciso ter atenção e cuidados, já que resfriados e gripe podem acabar fragilizando a imunidade e, consequentemente, a saúde. Lisiane passou cerca de 15 dias com sintomas de gripe que pioraram em função da asma. Estava acabando de me recuperar já de uma gripe
E aí gripe, peito cheio, cansaço, né? E a asma, ela acaba fazendo com que a minha gripe dure mais tempo. Eu fico de 7 a 15 dias, porque o cansaço é muito grande. Lisiane é empreendedora e confecciona bolsas. Para ela, a mudança brusca no clima é um dos principais fatores para o agravamento da gripe, o que acaba atrapalhando também a rotina no trabalho. Nessa época, a gente tem um tempo muito seco, né? Então, influencia muito, né? E, como se diz, a gente tá vendo um sol lindo, maravilhoso lá fora, e aí você vai sair, precisa sair às vezes, você não leva um agasalho com a confecção de bolsas, às vezes eu preciso trabalhar com a cola de contato, e aí o cheiro é muito forte, aí já tô ali com aquele cansaço, com aquele peito cheio, ainda tem que trabalhar com esse tipo de material químico, né? E aí acaba influenciando, né, na recuperação também. Especialistas apontam que a mudança nas estações contribui para o agravamento dos sintomas de casos de doenças respiratórias. No dia a dia, à medida que a mudança climática ela vai se manifestando, o número de pacientes que apresentam sintomas de doenças respiratórias é cada vez mais prevalente. Isso tanto para aquelas doenças mais simples, brandas, como o resfriado que a gente vê no dia a dia, como doenças mais graves, né? A gripe e a própria pneumonia, que acontece com uma frequência aumentada nessa época do ano. Apesar de parecidas, as doenças têm diferenças entre si. O resfriado é aquela doença mais leve, mais simples, que o paciente apresenta às vezes um espirro, uma tosse seca, nariz entupido, uma dor de garganta. São sintomas mais leves. Já a gripe, que é provocada por um vírus específico, que a gente chama de influenza, é uma doença mais agressiva. Se manifesta com sintomas muito mais importantes, já com febre alta, uma prostração, uma piora do estado geral. Apesar do aumento de casos de gripe e resfriado durante a transição entre o outono e o inverno, medidas de prevenção devem se tornar rotina. Uma delas é a vacinação anual. Higiene da mão, evitar locais muito aglomerados. Sempre que for tossir, tampar o rosto, né, a boca e o nariz, evitar coçar os olhos. Além disso, a vacinação ela é fundamental. Toda prevenção é válida, né? Então, eu sempre busco estar tomando as vacinas, né, quando elas são liberadas, né? A gente tenta, né, as vitaminas, né, os suplementos para poder dar uma melhorada, né, no sistema imunológico. Pacientes com asma, como é o caso de Lisiane, devem ter atenção redobrada neste período do ano. O paciente que tem asma é um paciente que ele tem uma doença inflamatória crônica da árvore pulmonar. Ou seja, esse paciente ele já tem uma doença de base. Então, é um órgão que, quando ele sofre uma agressão por um vírus, seja na gripe, seja no resfriado, a tendência é que, por uma fragilidade maior tecidual, esse paciente sofra mais com isso. A campanha de vacinação contra a gripe segue em Minas Gerais até o dia 31 de julho. Em todo o país, de acordo com dados do Ministério da Saúde, até o fim do mês de maio, apenas 40% do público-alvo havia sido imunizado. Pois é, eu fico aqui pensando, né, que hoje nós temos um sistema de saúde que funciona no Brasil, né, com a vacina contra a gripe, que está aí à disposição de todo mundo. As pessoas não se vacinam porque não querem, não é verdade? E fico me lembrando, minha mãe morreu muito nova, 44 anos. Era asmática, tinha asma, né? E sofria muito nessa época do inverno. E também, às vezes, na época do calor, né? Do calor, a falta de ar, né? Aquele calorão grande, aquela falta de ar. E no inverno ela tinha, né, os problemas comuns, né, do inverno. E lá em casa tinha um instrumento que era um arraso para a saúde dela, que era o fogão a lenha, né? A pessoa que era asmática aspirando aquela fumaça do fogão a lenha, né? Uma coisa difícil, não é verdade, né? E hoje nós estamos num mundo mais moderno, né? Que tem bombinha, tem uma série de coisas hoje para você se tratar, principalmente da asma, né? Mas, e a gente tem, eu fico hoje pensando o quanto nós evoluímos, né? O quanto nós evoluímos, que hoje tem a vacina contra a gripe, a vacina contra a pneumonia, né? Tem vacina contra tudo hoje, né? Não é verdade? Então, nós estamos aí com a possibilidade de se vacinar novamente contra o Covid, que todo mundo vai ter que voltar a se vacinar contra o Covid, porque vai ser um vírus que vai ficar por aí, não é verdade? Não vai matar como matou muita gente nos últimos tempos, né? Nós tivemos essa pandemia, mas nós estamos hoje, melhoramos muito, graças a Deus. Hoje eu vi uma discussão lá na Rádio Itatiaia,
a respeito da falta de remédios nos postos de saúde da prefeitura. Os remédios comuns para pressão e etc. Tal. Aí o pessoal reclamando e tal, falou assim, pois é, isso está ótimo hoje, né? Porque tem farmácia popular, o pessoal tem onde buscar o remédio. Antes não tinha nada disso, né? Então as coisas melhoraram. Então a democracia, ela é importante porque a cada vez ela vai se aperfeiçoando. Então eu estou lembrando aqui de um tempo que não tinha vacina contra a gripe, não tinha nada, né? Estou me lembrando de um tempo que o remédio você tinha que comprar, se você não tivesse dinheiro, não comprava, né? Hoje você tem a farmácia popular, você tem onde buscar o remédio, inclusive de graça, né? Sem pagar nada. Vê como é que as coisas mudaram, né? Nós temos hoje um sistema de SUS. Antes nós não tínhamos. Ou você tinha carteira assinada pelo sistema INPS e seria, naturalmente, atendido num hospital ou num posto médico pelo sistema INPS, ou senão não teria, né? Você tinha que ir em outro sistema que atendia de graça. Que não é como... E hoje todo mundo, no sistema SUS, todo mundo tem direito, né? Pode ter dificuldades, mas está funcionando. É o melhor sistema de saúde do mundo. Vamos cantar aquela musiquinha? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lucem. Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lucem são antissépticas das vias urinárias. E vocês encontram em todas as farmácias e drogarias. Pílulas de Lucem. Daqui a pouco a gente volta. Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Agora o jornalista André Cristino, mineiro lá de São Lourenço, traz aqui pra gente os destaques do Horizonte Notícia, não é isso, irmão? Bom dia. Bom dia, Cir. Bom dia a todos. Pessoal de São Lourenço ligado aqui na TV Horizonte. Olha só, Cir, daqui a pouquinho nós vamos trazer como foi a passagem do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, esteve aqui em Minas Gerais, participou do lançamento de 3 incubadoras de produção em Contagem que devem gerar aí empregos para a região. Nós vamos bater um papo também com o reitor do Santuário Arquidiocesano Santo Antônio de Roça Grande. O mês de junho é um mês especial para todos os fiéis e as comunidades ali de Sabará, porque é o mês do padroeiro de Santo Antônio de Pádua. Vamos conversar um pouquinho com o reitor do santuário também. E a advogada Juliana Bento vai trazer algumas dicas para as pessoas se protegerem desse golpe que tem feito várias vítimas do falso presente. Chega uma pessoa na casa, diz que tem um presente de uma loja para entregar, mas tem que passar no cartão um frete. Aí fala que é R$5, só que quando vai passar o cartão, passa milhares de reais e várias pessoas vão sendo vítimas deste golpe. Os detalhes, como se proteger, daqui a pouquinho, 12:30 no Horizonte Notícia. Falou, irmão. Um abraço para você. Abraço. Aliás, esse negócio de golpe, né? Nossa Senhora, como tem golpistas nessa cidade. E eu, por exemplo, recebo no meu cartão, assim, tem uma pessoa querendo fazer uma compra de 14 mil na sua conta aqui, então, numa loja tal e etc e tal. Mas para isso é preciso que você entre em contato. Você, essa já é velha, né? Mas acontece muito isso com a gente, né? Pois é, e eu quero falar com você sobre o Endicalve. O Endicalve é um produto que foi desenvolvido há mais de 20 anos, que ele vem sendo desenvolvido pelos cientistas da Universidade Federal de Minas Gerais, e agora ele virou uma medicação justamente indicada contra a queda de cabelo. Você vai encontrar o Endicalve em todas as farmácias e drogarias, especialmente na Araújo. Tá legal? Endicalve. Agora eu vou cantar aquela musiquinha. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem. Auricedina é um analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, Auricedina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Olha, segundo o relatório Retratos da Leitura no Brasil, 52% da população tem o hábito de leitura. A média é de 4 livros por ano, o que coloca o país na 27ª posição no ranking mundial. Quando abre um livro, Pedro se concentra apenas na história que está lendo. Ele já está começando o 3º livro neste ano, mas a leitura ainda é um hábito recente para o publicitário.
Até ano passado eu não lia praticamente nada. Eu lia poucos livros. Às vezes eu me interessava por um livro, assim, comprava, só que eu não conseguia terminar. Aí, a partir do momento que eu comecei a conversar com a Ana, eu indiquei filmes para ela, ela me indicou livros, me emprestou livros. Aí eu adquiri esse hábito em janeiro desse ano. E nesse ano eu estou indo para o terceiro livro. Terceiro livro em 5 meses, né? Grande parte das indicações de livros que Pedro leu vieram do blog Ana Entre Páginas. Neste espaço digital, a produtora de conteúdo faz resenhas e dá sugestões de livros para os seguidores, influenciando velhos e novos leitores. É muito boa a sensação de você ler um livro, você ter com quem conversar, você indicar um livro para uma pessoa, porque o livro ele te abre muitas portas, né? A imaginação, é cultura, e aí você ter esse retorno depois que a pessoa leu o livro, ela gostou, ela aprendeu alguma coisa com aquilo, é muito gratificante. Um dado pode indicar que o hábito de leitura está crescendo no Brasil. De acordo com uma pesquisa divulgada pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros e pela Câmara Brasileira do Livro, as vendas de publicações no país, tanto físicas quanto digitais, aumentaram 3% em 2022, em relação ao ano anterior. O aumento de livros se deve também a esse ficar mais em casa, né? As pessoas se voltaram mais para os livros, porque, no caso, a gente tem até um escritor famoso que fala que os livros nos permitem viajar por aonde nós estamos, nos permite viajar em inúmeros lugares e onde ficamos e onde estamos. Foi um período difícil, né, de 2020 para cá. E essa questão, muita gente em casa, televisão, você via muitas notícias pesadas, muita notícia ruim. E aí eu vi que muita gente encontrou na leitura meio que uma válvula de escape. A leitura é uma prática que vale a pena ser criada e mantida. Independente do gênero da história ou do tipo de livro escolhido, o hábito pode trazer muitos benefícios. A pessoa que lê um livro, que tem um hábito da leitura, ela fala bem e ela escreve bem. Esses são os benefícios intangíveis que você não vê quando você está lendo aquela história e você não sabe que você está aprimorando a sua fala e está aprimorando a sua escrita. E é verdade, eu fico me lembrando aqui do primeiro livro que eu li, ainda criança, Robinson Crusoe. Foi o primeiro livro que eu li e ficou gravado na minha memória. Olha, o aumento de alíquota do ICMS sobre combustível já reflete no bolso dos motoristas que estão pagando mais pelo produto. Os dados são de uma pesquisa do site Mercado Mineiro. A gasolina, para o consumidor ter uma ideia, em 196 postos pesquisados, nós tivemos um aumento em 15 dias de 5,47% ou 27 centavos pelo litro. Litro que custava em média na região metropolitana de Belo Horizonte R$ 5,03 no dia 19 de maio e atualmente está R$ 5,30. Esse aumento são 27 centavos pelo litro, ou seja, voltou ao patamar de antes da redução da Petrobras. O ICMS prejudicou e muito o bolso do consumidor nesse momento. O menor preço da gasolina que nós encontramos é R$ 5,09 e o maior R$ 5,69. Uma diferença entre os postos pequena, de 11,80%. Portanto, o consumidor tem que ver se vale a pena ele atravessar a cidade atrás de um combustível mais barato, porque ele sempre está queimando o combustível na hora de pesquisar preço. E com a diferença pequena dessa, realmente é de se preocupar. O etanol tem uma variação de 20,5%. O menor preço dele é R$ 3,47 e o maior R$ 4,18. O etanol manteve-se estável a R$ 3,71 nos últimos 15 dias pelo preço médio, mostrando que até mesmo o aumento da gasolina prejudicou a redução do etanol, porque nós estamos em plena safra. Etanol que vinha caindo, agora estabilizou, provavelmente vai ficar estável uns dias, porque o posto sabe que se ele abaixar muito o preço do etanol, a gasolina não vai ser vendida. O consumidor vai optar pelo etanol, mesmo porque com R$ 3,71, que é o preço médio, ele está valendo 70% do valor da gasolina, ou seja, se tornou viável para o bolso do consumidor. Pois é, os consumidores também precisam se preparar para comprar itens típicos de festa junina. A variação nos preços em Belo Horizonte já chega a 160% de acordo com dados do site Mercado Mineiro. Hoje, meio quilo de canjiquinha pode custar de R$ 2,18 até R$ 5,78. O próprio amendoim também de 500 gramas de R$ 12,98, que seria o mais barato, a R$ 18,48, com a diferença de 42%.
Já o amendoim torrado, também de 500 gramas, de R$ 8,40 até R$ 11,90, uma diferença de 42%. O milho de pipoca, hoje custando de R$ 7,19 até R$ 10,80, uma diferença de 50%. O leite de coco de 200 ml, para quem vai fazer um bom doce, pagando aí de R$ 5,69 até R$ 8,79, com a diferença de 54%. A própria rapadura de 500 gramas nós encontramos de R$ 8,99 até R$ 15,49, uma diferença de 72% entre os estabelecimentos pesquisados. O gengibre, para quem vai fazer um caldo aí, paga-se de R$ 4,99 até R$ 8,99, uma diferença de 80%. Um detalhe interessante desse período é que nós não temos o hábito de consumir esses produtos durante o ano todo. Então a gente não guarda o preço médio e acha que está com preço normal e muitas vezes a emoção fala mais alto, aquela coisa de barraquinha, né? Então isso aí acaba prejudicando o consumidor porque ele tende aí a comprar no primeiro estabelecimento que ele vê. Tanto que é importante a gente avaliar porque os preços estão bem mais caros que o ano passado. Nós tivemos aumentos de até 69%, como aconteceu no milho para pipoca de 500 gramas, que era o ano passado R$ 2,54 em média, passou agora para R$ 4,30, esse aumento aí de 69%. A própria canjiquinha também de 500 gramas, que custava em média R$ 4,70, passou agora para R$ 7,49, um aumento de 59%. Então, são vários aumentos, o consumidor tem que ter muita atenção para fazer uma boa festa junina. Pois é, a pesquisa completa está disponível no site mercadomineiro.com.br, tá legal? Gente, amanhã, feriado, aí nós estaremos aqui de todo jeito, tá legal? Um abraço para vocês, saúde, paz e alegria. Até lá.